Café Brothers, episódio 124. Galera, hoje nós estamos com duas pessoinhas aqui muito especiais para nós aqui do café. E eu vou pedir para que eles se apresentem aqui para nós, né? O episódio de hoje você pode se preparar, você pode rir, chorar. Aqui é um carrossel de emoções hoje aqui no Café Brothers. Pastor Adriano, se apresente por gentileza. Olá, sou o Adriano. O Adrianinho. Adrianinho da igreja, né? Sou Adriano, casado com a Lívia, pai da Alice e do Augusto, pastor da Igreja Batista Filadélfia, graduado em teologia pela Faculdade Teológica Batista Ana Wallerman, o melhor seminário teológico do Brasil. É isso aí. E as pessoas perguntam por que é o melhor, né? É porque eu formei lá. É por isso que é o melhor. É isso aí. Servo de Deus. Amém. Lívia, por gentileza, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Bom, eu me chamo Lívia, sou esposa do Adriano, serva de Cristo e sou formada em pedagogia e eu sou mãe da Alice e do Augusto. Estou aqui. Tá bom. E hoje também que está com a gente aí o Gabriel Ferreira. Boa noite, Xandó. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui. Estou dando uma mão nesse. Ainda mais com gente que é de Deus, aí eu fico bem mais à vontade, né, para conversar. Legal. Sou o Gabriel, todo mundo já me conhece, eu acho que bastante gente me conhece. Galera, e antes de começar esse bate-papo, a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Celerium Telecomunicações, a internet de altíssima qualidade para você assistir as suas séries, inclusive para você assistir o nosso podcast. Fala lá com a galera lá, o Thiago Tamioso, né? Quem sabe em breve estará conosco aí. E também tá com a gente a Águas Rosário do Sul, a água Flor do Pantanal, para você se hidratar aí muito e não ter pedra no rim. Então, Verdade. toma água Flor do Pantanal. E também está com a gente essa parceria de longa data aí, Forte Incorporador. Você quer realizar o sonho da sua casa própria, investir em terrenos no Brasil, fora do Brasil, construções de casa nos Estados Unidos, fala com o Rafael Carrose, a gente vai deixar o arroba deles aqui também. Galera, então vou começar o nosso bate-papo, então seja muito bem-vindo vocês dois aqui no Café Bros. O Adriano já esteve com a gente aqui. Qual foi o episódio dele, sabe? Puxa aí pra nós aí. E se você não assistiu, assiste lá, porque tá demais aquele episódio. Eu assisti de novo esses dias aqui. E eu tava lá e eu assisti de novo. Eu também. Pastor Adriano, é o seguinte, hoje a gente veio falar de relacionamento, casamento, né, cara? É uma coisa que tem sido muito atacada pela agenda woke. É uma agenda que quer destruir as famílias com o propósito de desestabilizar a sociedade. E hoje eu tenho o orgulho de te chamar de amigo e ver que você formou uma família muito bonita, né, cara? E não leva pro coração algumas coisas que eu vou falar, mas algumas pessoas, não eu, porque eu não tava na época, eu vi depois, né? Mas algumas pessoas achavam que você não ia dar em nada, né? E hoje você é um cara casado, referência na nossa região aqui, como servo do Deus Altíssimo, e casado com a Lívia há quantos anos? 11. 11 anos. Vamos fazer 12. Olha aí, cara, eu fui nesse casamento, cara. Foi. Vamos fazer 11 anos, caramba, 2012, 2013? 13. 2013. E pai de duas crianças muito lindas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, você e a Lívia, como que vocês se conheceram, e a gente vai desenrolando a história aqui. Beleza? Isso, legal. Na verdade, a gente agradece, né, Xandó, tanto a Lívia quanto eu, de estar aqui no Café Brother, pela segunda vez, né? E é uma alegria, uma satisfação estar aqui. Você sempre foi um amigo nosso e por mais que a gente mora na mesma cidade, a gente acaba se distanciando pelas correrias e trabalho, mas a gente sabe que a verdadeira amizade ela sempre perdura, né? Com certeza. Ela dura e quando a gente se encontra, o papo é o mesmo, a amizade é a mesma, isso é o que vale, né? Mas, que nem você falou, muitas pessoas achavam que o Adrianinho não ia dar em nada, né? Talvez até eu. Né? Talvez até eu. Pois é. Eu duro que eu não. Só que para piorar a situação, nem para desviado eu servia.
Então eu nunca desviei. Sempre andei no caminho, né? Sempre andei no caminho do Senhor, graças a Deus, né? Não que eu seja melhor do que ninguém, né? Mas assim, pelo fato da história da vida, e é interessante assistir o episódio que eu participei, porque lá eu conto bastante sobre isso. Mas enfim, nós nos conhecemos, né, Lívia? Na verdade, quando eu fui carteiro, bicicletona amarela, eu já conhecia ela, eu entregava carta na rua dela, Rua Circular número 20. 20, Esse né? nunca pensou em entregar uma carta pra ela de amor? Na verdade, quando eu passava para entregar a carta lá, ela saía na rua correndo, abria o portão. Não, caralho! Então, sempre tinha dessas, né? Eu falava, olha, moça, na verdade hoje não tem nada aqui, mas me vê um copo d'água lá, alguma coisa assim, né? Entendi. É brincadeira, mentira. Mas a gente se conheceu mesmo, assim, na igreja, na primeira batista aqui em Maracaju, né? Ela era de outra igreja evangélica e começou a fazer parte da igreja no grupo de jovens ali, 2009 para 2010. A gente se conheceu e começamos a conversar, enfim. E foi num congresso que vocês falaram aí, parece que você falou que tava limpando um banheiro lá e... Nós tínhamos um congresso e precisava alguém ficar cuidando do banheiro e foram dando nomes aos responsáveis de cada setor, né? E geralmente o banheiro a gente sempre teve uma afinidade muito grande nesse ministério, né? Sobrou o banheiro. E sobrou o banheiro e também eu passava pano na cozinha, porque elas estavam cozinhando lá e tal. Eu sempre fui filho da zeladora da igreja por muito tempo. Os meus pais foram zeladores da igreja batista, então eu nasci nesse ambiente, cresci nesse ambiente, então tem uma história ali por detrás muito longa, né? Não dá para contar aqui agora. É interessante assistir o último episódio, né, que a gente gravou, mas sempre essas questões de limpeza Estava participando. E como que foi na ótica da Lívia daí? Como que você conheceu o Adriano? Essa foi a ótica do Adriano, e é na sua ótica, como que foi? Bom, eu cheguei na igreja, né, para participar da juventude e realmente eu tinha uma dor muito grande, que minha mãe tinha falecido, né? Eu tinha uns 15 anos, então fazia uns 3 anos. Com 18 eu fui para PIB. E ali eu fui para realmente buscar o Senhor. Eu tinha esse vazio, essa dor, né? E eu comecei a participar e de repente eu conheci o Adriano lá pregando e vi que ele era um homem bem honesto, bonito, honesto de Deus, assim. E realmente posso dizer que foi Deus, né? E a Tchuru, nossa amiga, que realmente, né, era nossa amiga, era minha amiga e é minha amiga, e nos uniu, assim, depois, né? Para se conversar. Para se conversar. Porque nós estávamos no seminário, eu e Érica. Sim. Então, daí a Érica chegou e falou, Adriano, Urban do céu, no início da sala, né? Você não sabe o que aconteceu. Não quero nem saber, eu tava meio ruim aquele dia, né? Não quero nem saber. Mas é com você, tão gostando de você. Eu falei, o que você falou? Não, tem uma menina que tá apaixonada. Eu falei, Tchuru, para de mentir. Não, ela tá apaixonada. Tomar banho na soda, Tchuru, o que tá apaixonada por mim? Eu lembro que nós estávamos numa aula de um professor do Canadá, o professor mais chato que tinha, né? E ali ela falou, né? Ela contou a história e tal, mas foi a Érica, né? A pastora Érica, psicóloga. Érica teve Ela foi o cupido. Uma grande influência aí. E daí você não acreditou? Não acredito. O que vai acreditar, rapaz? Porque a Lívia, né? A Lívia é linda. Né? Uma mulher linda e assim... E na juventude eu sempre feio pra chuchu. E eu falei, você tá brincando comigo, né, Érica? Não, ela tá apaixonada por você. Eu falei, não, eu acredito no poder de Deus, né? Acredito na oração. Mas superou sua expectativa. E muito. Porque eu profetizei e criei, né? Eu creio naquilo que eu prego. Eu sempre muito fui, né? Porque o Adriano é muito feio, pobre. Quem que vai querer e tal, né? Além de ser feio, é pobre, né? Quem vai... Eu oro, né? Sou feio, sou pobre, mas sou de oração, né? Amém. Sou fiel com Deus. Deus tem uma pessoa... E sempre crie nisso, né? Toda marmita tem a tampa, né? Toda panela tem a tampa, né? E Deus foi fiel. Seu conceito, Deus caprichou na tampa. Caprichou. E eu sempre falava, eu vou casar com uma mulher muito bacana, muito legal, vai ser a mãe dos meus filhos. Você falava vai ser minha primeira namorada e minha esposa. Você falava isso.
Sempre É falei isso. importante, né, Gabriel? A gente sempre troca uma ideia. Profetizava, Eu e o profetizava. Gabriel falando isso, tem uma palavra em Provérbios, né, que diz: assim como imagina a sua alma, assim será. É, Sim. Então as pessoas, elas não creem nisso, que Deus responde a oração, que Deus Sim, sim. atende, né? ele deixou isso para nós muito claro em Gênesis, né? Como é que Deus criou o mundo. Pela palavra. Sim, sim. Então, é algo que é só quem não tem fé realmente, né? É, Sim. Porque é, a gente profetiza aquilo que a gente quer para nossa vida, né? é. E quando você. Rapaz, eu até tenho um amigo meu que fala assim: quando você sai triste de casa, quando você sai meio para baixo, você pode ver que as coisas que acontecem com você não são boas. Mas quando você sai falando coisas boas, bem com você mesmo, com uma energia boa, você pode notar que tudo conspira a seu favor. Por quê? Porque você já amanheceu o dia profetizando coisas boas, né? Sim. E confiando, né? Confiando naquilo Confiando. que Deus tem, né? Exato. Olivia, como que é para você, ou foi para você no início, saber que você era uma resposta de oração? Bom, eu não pedia para casar com um pastor, né? Mas nas minhas orações eu sempre pedia que tivesse, se fosse um homem de Deus. Eu acredito nisso, sabe, Xandó? Que uma das coisas que nós precisamos buscar num relacionamento é Deus, né? Buscar um companheiro, uma companheira que seja temente a Deus. Esse é a primeira base, né? Porque muitas vezes a gente busca relacionar com as pessoas para elas suprir as nossas necessidades e elas não vão suprir. Infelizmente, ninguém vai suprir a necessidade de ninguém. Mas a partir do momento que você busca o Senhor e pede para que seja um homem temente a Deus, e isso eu pedia, né? Que não bebesse, que não fumasse, essas eram as coisas que eu pedia. E Deus me deu muito além. Eu falo muito além porque, além dessas características de temor a Deus, que não bebesse, que não fumasse, ele acabou dando um homem de Deus que é o Adriano, pastor, né? E aí eu entendi ali que Deus tinha um propósito, né? Porque eu vim de um lar onde minha mãe era católica. Então, ele nos ensinou a temer a Deus. E aí, Deus pegou e me mudou para um outro campo. Falou, não, você vai para um outro campo, que não é esse, e ali você vai cumprir o propósito. E aí eu entendi a minha missão junto com a Adriana, esse propósito, né, de servir a Deus, de andar junto, nós dois, falando, né, desse amor de Jesus que me resgatou, e até Deus usou lá no início, até antes da gente começar a namorar, usou a vida do Adriano, que ele foi em casa fazer uma visita, e nessa Visita visita, pastoral, né? Antigo, bruto. daí nessa visita ele foi muito, muito humano, sabe? Muito humano, porque muitas vezes você não vê as pessoas sendo humanas. Então ele ouviu toda a minha história e aí ele disse algo que me marcou muito. Ele disse assim, Lívia, existe duas pessoas. Você, que vai lembrar do teu passado, né? E o diabo para te acusar, mas Deus já te perdoou. E daquele dia em diante que eu recebi aquilo, eu guardei comigo. Eu falei, nossa, realmente, Além Deus, de bonito, é filósofo. ele, Jesus me perdoou. E aí eu me senti realmente amada, né? Amada por Jesus através da vida dele. Então, assim, ele transbordava essa essência do amor de Cristo. Então, isso realmente me chamou muita atenção. Ô, Adriano, e daí como que foi? Você pedir para namorar com ela? Como que foi isso? Eu já estava no seminário, né? Já o Orlandão na minha cola, né? E eu conversei com ele, né? Falei, ó, pastor, tal, tal. Não, ora, né? Apresenta diante de Deus aquela seriedade dele, né? Comprometedora em me preparar também para ser um obreiro, né? E até a gente sempre brinca muito, porque um dia foi um seminarista falar para ele, e ele falou assim: não fica só orando, não espera muito, não, viu? Porque a mulher pode ir embora e você é muito feio e vai ficar sem. Boa ação, né? A gente tem que orar, mas tem que agir. Agir. Né? Porque senão. Mas assim, o pastor Orlando sempre foi muito sábio, né, no aconselhamento, nessa condição de pastor, conselheiro meu, que nos enviou para o seminário. E daí, assim, a gente fez um propósito eu fui lá e falei, ó, na verdade, vamos apresentar diante de Deus, tal. A gente orou um mês. Começou a rolar um sentimento, tal, e a gente orou um mês, e não deu nem um mês, né, de 28 dias, eu fui lá e falei, ó, Deus já falou, tá falado, já oramos o que tinha que orar, vamos começar um namoro. Sabe que eu tenho autoestima. Vai que eu perco a cabeça por causa de muita oração, né? Já orei muito.
Vamos pra cima agora. 15 anos orando, chega de orar, né? Vamos pra cima. E aí, Levi, daí começaram a namorar. Começamos a namorar com a bênção dos pais, né? Falei com o Ele pai dela, né? pediu pro meu pai. Porque E aí seguiram pro casamento. 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses. 1 ano e meio de namoro e 1 ano e meio de noivado. Namoramos 1 ano e 3 meses, marcamos o noivado. E depois do noivado, 1 ano e meio também, casamento. Então, galera, você que tá assistindo, tá ouvindo aí, vocês estão vendo o testemunho de duas pessoas que são temente a Deus, estão sendo muito honrados e vão ser muito mais ainda. Eu vou contar um breve relato do que você não fazer, entendeu? Então, ele falou que ele não servia para desviar, mas eu fiquei desviado um tempo aí, cara. E nesse caminho do desviar, o que aconteceu? Eu encontrei uma menina, que era minha namorada na época, e a gente estava longe da bênção de Deus, e ela acabou engravidando com 16 para 17 anos, e eu tinha nem onde cair vivo, Adriano, entendeu? Então, você pensa um cara morando em República, engravidei uma menina, gerei uma vida ali, fiquei desempregado, morando na casa do sogro e da sogra. Paz, treva, hein, cara? Pensa num negócio difícil, cara. E hoje eu vejo o quanto que a minha sogra e meu sogro sofreram comigo, cara. Porque eu também não era fácil. Porque quem tá sem o temor de Deus, ele só é problema, cara. Entendeu? Então vocês estão vendo o Adriano ali, seguiram uma jornada aí, deram início na vida a dois, temendo a Deus. E aqui tá eu para falar para vocês o que não fazer. Então, siga o exemplo deles que é melhor. O meu caminho, ele é um caminho de muita dor. Você precisa fazer muita força para fazer dar certo. Graças a Deus eu tô casado com a Aline. Fizemos 20 anos agora em setembro, dia 12. Mas foi um caminho bem doloroso, porque nós estávamos longe da presença de Deus. E aí Deus foi nos moldando para hoje a gente seguir. Adriano, então vocês casaram, né? Seguiram a vida de vocês, já foram pro ministério. Já fomos, antes até de casar, nós começamos ali o projeto junto com a missionária Érica, né? Sim. Com a Érica, o projeto da igreja. Sim, aí vocês foram morar na casa pastoral lá. A primeira igreja batista nos alugou uma casa por meio ano até a casa pastoral ficar pronta. Daí depois a casa pastoral ficou pronta, daí a gente se mudou para lá e estamos até, se Deus quiser, até esse ano morando na casa pastoral. Se Deus quiser, até esse ano. Não vamos embora da cidade, mas vamos embora da casa pastoral. Tá bom, amém. Amém. Aí vocês conta para nós como foi agora, Lívia, os desafios de ser casado com um jovem pastor. Bom, a gente não nasce preparado para ser mãe e pai, a gente não nasce preparado para ser esposa de pastor ou pastor, a gente não nasce para isso preparada, mas Deus nos capacita, né, Xandó? Então, dentro desse meio campo aí, presenteou o Adriano com a sabedoria que tinha, paciência, né? Comigo, porque eu me sentia na época assim, um nível como se ele tivesse assim, e eu lá embaixo não tinha muito discernimento, sabedoria. Aí você fala assim, poxa, como que vai ser? Mas Deus nos presenteia com pessoas para nos ajudar, né? Então, assim, ele me presenteou com a vida da Marília, né? A Marília sempre me ajudou. Então, assim, uma mulher de Deus também, o Adriano. E aí a gente foi crescendo ali, aprendendo, ouvindo as pessoas, acompanhando, servindo. Então, porque no começo ali eu lembro que tinha uma criançada da pega ali, né, cara? tinha, e aí muito. era Sempre. o casal ficava praticamente sem privacidade, né, cara? Não, nenhuma privacidade. Nós não tínhamos privacidade no início. Falei para Lívia, a gente vai começar a ter um pouco de privacidade agora. A gente está construindo a nossa casa, né, a nossa casinha, né? Se Deus quiser, vamos terminar esse ano e num local bem distante, né? Ele é um terreno rural, né? Deus nos abençoou com um terreno numa área rural, lá perto, inclusive. Então nós estamos construindo a casa devagar, né? Com a bênção de Deus. E agora a gente talvez vai ter um pouco mais de privacidade, mas nós, por isso que eu digo, o pessoal olha, geralmente olha a Igreja Batista Filadélfia, 3 igrejas, né? Uma das maiores igrejas da cidade, com 2 congregações, pastor Adriano, isso nada, né? Por trás disso
tem ela, né? Quando nós casamos ali, a nossa casa era casa de Todos, né? 40, 50 crianças. O nosso banheiro era banheiro de 50. Né? Inclusive, o banheiro da igreja entupiu esse domingo, né? E nós temos os nossos diáconos, né? E, não, pastor, você não vai colocar a mão lá de jeito nenhum, né? Não, bem capaz, pastor. Falei, meu querido, você não sabe de onde que eu comecei. O que eu mais fiz na minha vida foi desentupir banheiro, né? E, inclusive, que ele lá tentando e não deu conta, né? Falei, irmão, por favor, dá licença aí, né? A experiência do banheiro chegou, né? Então, assim, rapaz, a gente não pode esquecer que a gente começa de baixo e o de baixo é uma base. E a base sempre vai ser o mais importante na vida da gente. A construção, todo mundo vê o topo, né? Mas não adianta. Toda a construção, o mais importante sempre será a base. Nunca podemos esquecer de onde a gente começou, né? Por isso eu honro ela tanto, né? Ela fala, tem que ter paciência. Na verdade, ministerialmente hoje, eu sou muito sincero em dizer isso. Sem a Lívia hoje no ministério, é difícil de encarar. Muito difícil, né? Porque assim, cara, casar de novo, né? O Gabriel é casar de novo aí, cara, ele sabe aí que nós estamos falando, né? Você quer ter um espaço seu, uma privacidade, né? Claro, Descansar, né, cara? Você não cansou, Lívia? Não tinha um dia que você falasse, meu Deus, não aguento mais isso, cara. Não digo que cansei, mas eu tive uma experiência que me marcou muito, Xandó. A gente recebia as crianças, na época ali não tinha asfalto. E aí as crianças vinham. E o que me cansava? Era a limpeza. Então, assim, às vezes a gente ia dormir meia-noite, porque acabava o culto, virava um barreiro, Meu e Deus. daí eu e o Adriano limpando a casa, e a casa era do piso branco, né? Eu falei assim, nossa, Adriano, e eu sempre gostei de tudo muito limpo. E aí, um certo dia, Deus pegou eu de jeito, né? Era o culto, fiquei com as crianças, sempre fiquei um ano ali, sem Não, assistir isso. culto. Deu quase 3 anos sem assistir culto. Eu não assistia culto, ele pregava no Nós não início, tínhamos mão de obra E- ministerial. Irmãos, né? Tô te cortando, Sim. perdão. Então, eu pregava, porque a Érica depois foi embora, né? Ela foi Eles fazer que faziam tudo. tudo. daí, Pregava, Né? limpava. No início, a missionária Érica, que hoje é psicóloga, né? Ela nos ajudava muito no início. sim. Mas depois ela foi embora estudar de Foi, novo, né? Ela foi Ela no foi chamado pra dela, Cristolândia. foi É. para Cristolândia e também fazia faculdade, enfim, foi levar a vida dela. E nós ficamos. Então, no início, a Lívia era professora da escola bíblica e eu, pastor, Sim. né? E E daí, depois que acabava o culto, vocês eram os zeladores. né, nós éramos zeladores. Aí, certo dia, eu limpei tudo e eu, na minha cabeça, eu não quero que suja o chão da minha sala, né? E daí eu peguei e falei para as crianças, era inverno, falei assim, tira o calçado e entra. E nisso, veio no outro culto, veio uma mãezinha e me trouxe um cobertor e falou assim, eu trouxe para você colocar no chão da sua sala, para as crianças não ficar de pé no chão. E naquela mesma hora, o Espírito Santo pegou e falou para mim aqui, você está invertendo valores, você está valorizando o chão da sua casa e não está valorizando as almas que estão aqui. E naquele dia, eu me arrependi e pedi perdão para Deus. Falei, Deus, me perdoa. Porque o Senhor é mais importante, essas almas que estão aqui, do que o chão da minha casa. E daquele dia em diante, eu não liguei mais, sabe, Xandó? Eu não liguei se estava sujo, eu não liguei para limpeza. Eu passei a me importar mais com as pessoas que estavam entrando na minha vida. E daquele dia em diante, eu fui realmente confrontada por Deus, para não inverter mais valores, para valorizar as pessoas. Então, assim, eu falo que a gente possa valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Porque elas são importantes, e principalmente as crianças, sabe? Elas são puras, elas chegam para nós na inocência realmente para nos amar. E aquele dia ali, o Senhor trabalhou muito no meu coração. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas, né? Então a gente precisa ter esse bem claro dentro de nós que nós precisamos amar e servir as pessoas e usar as coisas, né? Sim. Uma maneira de. Desculpa te interromper, Claro. Xandó. Eu estou iniciando nessa congregação agora, né? Se Deus abençoar, em dezembro eu vou me batizar. Amém. Legal. Também tive um casamento que começou de uma maneira muito difícil, né? Foi com a minha esposa saindo da casa do pai dela, eu estava na faculdade ainda.
e ela nas casas de amigo, eu falei, bom, se é pra ficar na casa de amigo, vem ficar comigo. Eu falei, eu não tenho como te sustentar, mas onde come um, come dois, né? E a Ana sempre foi uma pessoa muito batalhadeira, né? Os melhores bolos da cidade são dela. Eu já comi essa semana. E ela, desde quando a gente, 9 anos, né? Nós vamos para 9 anos juntos esse ano, mas é que a gente casou foi em dia 6 de junho, né? O avô dela é pastor, a mãe é obreira, a irmã é obreira, o cunhado toca no Ministério da Música da igreja, e eles que me apresentaram, né? Essa vida, né? E, cara, a gente vê que as coisas, eu sempre falo muito para Ana e falei pro Xandão, é uma maneira da gente eternizar, né? É a gente acreditar nas pessoas. Sim, E quando você fala de uma criança, você pode ver que estudos dizem que as crianças até os 9 anos ela fica muito marcada por tudo que aconteceu na vida dela. sim, Então, com certeza elas vão lembrar de vocês, né? E, bom, elas têm 9, vocês têm, vamos lá, 20, 30 anos a mais, né? sim. Então, elas, daqui 30 anos, ou quando vocês se forem, elas vão lembrar e falar de Sim, vocês, é entendeu? Então, verdade. isso é maravilhoso. Certeza que não. A maneira da gente servir a Deus É, através das crianças e das viúvas, enfim, isso é sim, Sim, bíblico, né? Então, parabéns, cara. Isso é louvável, né? sim, Você, como uma mulher, a gente sabe, porque para o homem, ele ter que dividir qualquer coisa é tudo muito mais fácil, mas a mulher, ela tem a vaidade, né? sim, não, é Né? totalmente diferente. Você passar por cima é, do seu ego, às vezes do egoísmo, alguma coisa assim, te fez essa mulher de virtude que você é hoje. sim, Eu até esse final de semana eu tive com a minha sogra em Campo Grande e disse a palavra para ela assim, todos os dias, a gente tem que se reinventar. A gente nasceu e foi criado em lares muito diferentes, né? Mas isso você se reinventou sim, para honrar teu esposo e para honrar além dele a Deus, né? Amém. sim. Parabéns por isso. Obrigada. E aí a gente, dentro disso aí, cara, uma experiência assim, sobrenatural, né? Uma coisa simples, né? Sim, E eu sou desconfiado para falar, porque uma vez, acho que nem era para falar isso, mas enfim, eu tava passando uma fase muito difícil na minha vida, e financeiramente. E eu separei, porque eu separei uma oferta e falei, vou lá no Adriano hoje. Eu não sei, Deus tocou nós conversando agora. Cheguei lá, Gabriel, era frio, cara, mês de julho, na varandinha lá, você lembra? lembro. Cara, eu sentei lá, cara, eu só chorava, cara, porque eu vi que eu não tinha nada de problema. É, Eu não tinha nada. Cara, aquelas crianças chegando lá de short, cara, só de chinelo, sabe? Elas felizes ali, cara. Rapaz, aquilo me quebrou por dentro, sabe? Porque eu vi que eu tinha eu tinha muito. E às vezes a gente fica com essa coisa no coração de querer mais, de querer mais, de querer mais, e você acaba não importando com aquilo que realmente importa, que é você estar bem com a tua esposa, você estar bem com os teus filhos, você ter o que comer. E ali eu me deparei com uma situação que as crianças ali, ela não tinha nem a metade do que eu tinha. E eu falei, Deus, me perdoa, porque eu sou um miserável. Eu sou um egoísta. Eu tenho muito e tô aqui reclamando, Deus. Então, sempre quando eu ia lá, era um renovo para minha alma, sabe? Para você se reinventar, se refazer e encarar a vida de uma outra ótica. sair Sim, da bolha. Você encarar a vida de uma outra ótica, ver a vida de um outro olhar. sim, E aquilo me fez mais humano. E como você disse, a gente tem que ser mais humano. Então eu lembro que eu saí de lá e falei, nossa, cara, eu lembro disso, que daí as crianças usavam o banheiro de vocês, né, cara? Sim, só sim. tinha E um. aí o que acontece? O casal fica abalado um pouco aquela intimidade do casal, porque todo mundo entra, todo mundo sai, e vira aquele negócio, e pastor isso, pastor aquilo, ele faz isso, faz aquilo. E eu falei, como que vocês conseguiram vencer isso, cara?
Porque, cara, a metade, 90% dessa gurizada que estão aí tentando um casamento hoje, eu acho que não suportaria, cara. Eu penso comigo que vocês entenderam bem a vontade, o propósito de Deus na vida de vocês, né, cara? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso com a chegada do primeiro filho, da primeira filha. Como que foi a chegada desse bebê para vocês? Porque vocês cuidaram de tanta criança quando chegou de vocês. Mas gostaria que vocês contassem assim também, porque no meio de tudo isso tinha ainda o filho de vocês para vocês criarem com todas essas crianças. Não, chegou depois, né? Depois. Alice, a nossa filha agora vai fazer 8 anos em dezembro, né? E quando ela veio, já tinha estrutura da igreja, já tínhamos construído o templo, toda uma estrutura já. Já estava melhor, já. Já estava melhor. Não como está agora, mas já 8 anos atrás ainda tinha. Mas pelo menos tinha igreja, uma boa parte do salão social, né? Mas eu não podia ter filhos, na verdade, né? Pai, Eu não podia ter filhos, né? Esse cisto no canal do epidídimo e varicocele, hidrocele, essa enfermidade estava atrapalhando. atrapalhando o processo. Então, fui em vários urologistas, né, especialistas, e no final de tudo o Dr. Flávio Marinho acabou fazendo a cirurgia aqui mesmo, né? Porque era uma cirurgia muito delicada e também o médico precisa ser muito bom, porque errar qualquer coisa ali, tchau, né? É desligar a tração dele. Desliga tudo. E o Dr. Flávio fez uma ótima cirurgia, inclusive eu não me cuidei, né? Sou meio fissurado em fazer as coisas, trabalhar, correr, tal, e me deu hidrocele. Então começou a encher ali, né? Literalmente De água. encher o saco d'água. Tive que correr para o hospital, operar de novo. Mas enfim, logo, alguns meses após, Lívia engravidou, né? E veio Alice, nossa primeira filha. Depois de 4 anos, O Augusto. O Augusto. Augusto, filho da pandemia, né? o perigo do Giazone. O gurizinho é fera, viu? Meu irmãozinho, você é uma família. Rapaz, Rafael, rapaz. Vera. Adriano, Ele a gente veio hoje aqui para falar um pouquinho sobre a história de vocês, mas também para a gente falar sobre a questão do casamento, né, cara? Então, assim, queria que a gente falasse aí 5 pontos aí que você acha importante para ter um casamento saudável, para essa galera ter uma referência do que fazer, do que não fazer, né? Eu nem pedi para você preparar nem nada de mais coisas do dia a dia, do seu desafio, né, cara? Junto com a Lívia para ter um casamento saudável. Casamento saudável é casamento sem problema, Sim, mas sim. é casamento. Por exemplo, eu vou contar uma das coisas aqui para puxar o gancho aí, né, cara? Cara, eu fico apavorado quando a Aline me chama para ir no mercado. Eu não gosto de ir no mercado, cara. E ela fala, cara, vamos lá no mercado, meu. Eu falo, rapaz. Putz, até falar nisso, até tinha que mandar um pix pra ela ir no mercado. Cara, o que acontece? Ela fala assim, puxa, vai lá comigo. Eu falo, mas amor, aquele monte de corredor, gente, você quer andar um por um. Você só fala o que você quer, eu passo lá e pego. Não, mas eu tenho que passar. Mas você não vai pegar nada nas bebidas. Você quer passar lá nas bebidas, quer passar na higiene pessoal, quer passar lá no arroz, quer passar. Eu só quero pegar o que não é preciso e vamos embora. Daí ela fala assim, não, mas não é por isso, é só pra você passar um tempo comigo. Aí quebra as pernas da gente, né, cara? Que a mulher, cara, você escuta isso, homem. Mulher também escuta isso. Vocês são terríveis. Se vocês soubessem o poder que vocês têm, vocês dominavam o mundo. Porque nós vocês já dominaram, já, entendeu? A mulher temente a Deus com sabedoria, ela faz o que quer, cara, entendeu? E aí o que acontece? Eu queria que você falasse desses desafios, vamos dizer assim. Posso melhorar sua pergunta? Claro. 5 para um homem e você 5 para uma mulher. Não, cara, ficou bom demais isso aí, cara. Aconteçam dentro de um casamento de Deus. Sim. Com a chegada dos filhos, consolidou. Teve, não diria que completou,
completou, posso dizer que completou, né? Porque Deus tem uma história para cada um. Tem casais que não podem ter filhos e Deus vai cumprir um propósito, a história na vida deles, né? É igual eu brinco na igreja, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma história Deus tem para mim, outra Deus tem para você, outra Deus tem para o Xandó. Então Deus tem um plano perfeito e uma história perfeita para todos. Com a chegada das crianças melhorou muito, né? O casamento. Mas eu diria assim, alguns pontos. Não vou dizer 5 porque talvez eu não consiga completar, mas alguns pontos. O primeiro deles é que é o temor a Deus. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? E o temor a Deus, a fidelidade, né? O que eu posso dizer é que o que não segura casamento é dinheiro, né? O que não mantém casamento não é o dinheiro, não é o recurso, porque eu nunca tive recurso, não sou de famílias que tiveram recurso, sempre uma família muito humilde, né, do trabalho ali, do dia a dia para se manter, para sobreviver. E Lívia não viu isso, porque se visse isso não ia dar certo, não se segurou a isso, porque se tivesse segurado isso não ia dar certo também, porque literalmente ela casou com um pobre, né? E assim, pobre que eu digo, pobre na verdade é o capeta, né? Porque não tem a salvação em Cristo Jesus, né? Assim, desprovido de recursos, totalmente, né? Então isso não segura casamento. E a gente vê pela história, sou pastor há 11 anos, você acompanha casais que começaram um relacionamento por causa de dinheiro e isso não segurou, né? Assim como o filho também não segura casamento, mas hoje tem muito disso, né? As pessoas, elas figuram muito a questão financeira e isso não adianta, né? Eu diria o temor a Deus, a fidelidade, o compromisso, a paciência, né? De entender a esposa, a sabedoria, a paciência ali com os filhos, entender o tempo, o período, né? Mulher, as questões de hormônio, dos dias da mulher, então precisa ter uma paciência do tamanho de um dinossauro, né? Pastor, você já viu um dinossauro? Você vê na televisão, ele é bem grandão, né? Então a paciência precisa ser tão... Ou vamos colocar o tamanho de um touro grande aí, né? A paciência precisa ser muito grande, né? Precisa ter essa... Precisa entender a linguagem de amor da esposa, né? Já passei de 5 aqui, mas... Não, precisa, tem problema. né? Isso que ele falou que não ia chegar de 5, Depois né? eu passei, né? Não tem problema, isso é coisa de pastor, né? Mas não dá nada. Mas assim, os principais pontos, temor a Deus, fidelidade, obediência ao Senhor, né? Eu sempre digo o seguinte... Amar mais a Deus do que a esposa. Porque se eu amar mais a Deus, eu vou cumprir o propósito de Deus, que vai ser a fidelidade, né? Mas a tentação, né? Se você amar mais a Deus, você vai se firmar. Porque todos somos tentados. Todos nós somos tentados, né? Mas o homem é mais ligado nessa questão de tentação, nessa questão, vamos jogar limpo aqui, o homem é muito mais desejo sexual do que a mulher. Talvez o homem precise se cuidar mais, né? Mas vigiar, todos são tentados. Fala que um pouco também é posicionamento. Posicionamento em Deus. Eu acho assim que eu não quero ser o santão aqui nem nada, mas até comentei com a Aline esses dias, eu disse para ela que o dia que eu assumi um compromisso com ela, diante dela, diante de Deus, eu nunca recebi uma cantada de uma mulher. Mas eu acredito muito, até falo isso com o Thiago Tamioso, que é um brother aqui, é o posicionamento. Então, se você tem uma aliança, um compromisso com a tua esposa, você não vai em alguns ambientes. E se você precisa ir nesses ambientes, você vai se posicionar. Sim. Entendeu? Então, dá para ser casado, ser cristão e ir na academia. Dá para ser casado, ser cristão e ir lá nos Estados Unidos e ser fiel com a esposa. Entendeu? E então eu digo muito que é o posicionamento. Sim. Vou pedir para a Lívia falar agora as partes dela, porque é o seguinte, daí depois nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre os maiores problemas conjugais que vocês recebem dentro do gabinete. Claro que não vai expor ninguém, não mas a gente vai trocar uma ideia e falar, Adriano, qual que é os BO que chega para você lá, cara, ministerial? É isso, é aquilo, não sei o quê, porque antes da Lívia falar, cara, hoje, que nem eu tô falando, o cara quer largar por qualquer coisa, né? Qualquer coisa, não tem firmeza em nada. Não, ela queimou arroz, rapaz, eu queimar a mão na sua orelha. Ou por isso que eu falei esse negócio de dinheiro, porque falta o recurso, né? Passa fome junto. Eu conheço casal, por exemplo, o casal tem tudo. Por causa de mas não tem tempo de qualidade. Eu falo, gente, vocês nem filhos vocês têm? Assim, eu tenho um aconselhamento pastoral, porque o pessoal não gosta do meu aconselhamento. Não, calma aí, não vai chegar nesse aí, eu vou chegar.
Eu, durante 8 anos, 9 anos, quase 9 anos, eu me entreguei a Deus esse ano, né? E eu tô no início aí, meu parceiro PGM, o Xandó, Paulo, e eles têm acompanhado bastante isso com relação ao casamento. E o que o senhor que vocês estão falando agora, eu nunca entendi o porquê. Porque assim, ó, eu fugi dos princípios enquanto um homem e minha esposa, como uma menina criada num ambiente onde ela precisou se proteger porque ela não teve uma proteção do pai, cara, as coisas se bagunçaram de uma maneira que vocês não têm noção. E eu quero contar isso aqui para todo mundo. E agora esse ano aí, eu pedi, pastor falou, obreira falou, enfim, 1 milhão de gente falou que eu não tinha que me separar da minha esposa, mas eu estava num ponto que eu não acreditava mais nas pessoas. E aí eu pedi para Deus que ele me desse um sinal. E estava muito bravo um dia, saí da cidade e falei para Deus, falei, Senhor, eu só tô aqui, eu não sou nem floto uma areia perto do oceano que o Senhor é, e não sou nenhum homem temente total ao Senhor, mas eu quero te pedir um sinal. E eu acredito, eu creio que o Senhor vai me dar esse. Se não for para mim separar da minha esposa, eu quero que o Senhor mande bicho na frente do meu carro, porque eu tenho que frear meu carro para passar. E se for para o Senhor, da sua vontade, que eu separe da minha esposa, eu quero que o Senhor sopre um vento forte nessa rodovia aqui para mim. E saí, eu não tinha rumo, não tinha nada, não sabia para onde que eu estava indo, tão nervoso que eu estava naquele momento. Né? Saiu peregrino. Peregrino. Eu estava muito bravo. Se eu fosse para casa, eu perigoso até agredir a minha esposa, de tão nervoso que eu estava Deus com me as livre. situações. Foi nada, não. Eu acho que, sei lá, mais de 2.000 pombas na frente do meu carro, na rodovia. Eu tive que parar o carro, passar. E dali para frente, enquanto eu andei na rodovia, na estrada, não parou de passar bicho na frente do meu carro. Então, assim, eu acho que quando eu trouxe Deus para dentro do meu relacionamento, né, dentro da minha vida, e assim como eu acho que todos os casais devem fazer, muitas vezes Deus permite com que a gente passe algumas coisas para que a gente traga Ele. Que eu entendo que no relacionamento, até peço conselho de vocês, nós não somos só dois, né? Nós somos três. E esse terceiro ou pode ser Deus, ou pode ser o diabo, ou pode ser um amante, ou pode ser qualquer outra coisa. E é o diabo também, né? É o diabo disfarçado. Amante. Então, assim, cara, eu poderia ter desistido pelo homem, né? Pelo Sim, homem eu humanamente falando, né? Sim, sim. eu poderia ter desistido. Mas eu criei e, e falei, né, com Deus. Sim. E Deus foi tão bom que mandou pombo, né? Podia ter mandado um bicho maior, Até ter então, um porco. e até pessoas que, né, pomba, né, minha sogra, né, porque a pomba, ela Tem uma tem simbologia, uma assim. simbologia, né? Então, a partir daquele dia, eu disse a ela, eu falei, ó, você é a minha escolha. Então, agora, independente do que eu tenho que passar do teu lado, eu vou passar. Mas o importante é o posicionamento, né? Sim. E E a gente vai depois, falar disso aí. cara, depois que eu me posicionei, Acabou, né? mudou. Olívia, agora fala aí pra nós aí pode ser mais, mas se tiver 5 pontos aí pra a mulher aí ela edificar o lar dela, vamos dizer assim. Ter um É. casamento saudável com Deus aí. Eu vou dizer 2 que vale por 10. Que é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala desses 2 mandamentos, né? E esses 2 mandamentos, ele diz que quando você ama a Deus, você prioriza Ele em primeiro lugar, a própria palavra diz, né? Buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. E quando ele fala que você busca a Deus em primeiro lugar, você precisa ter esse relacionamento com Cristo. E quando você tem esse relacionamento com Cristo, consequentemente, você vai ter esse relacionamento com a sua esposa ou com as outras pessoas. E isso é o quê? Cruz, relacionamento com Deus e depois relacionamento com os outros. Aí você consegue amar os outros como a você mesmo. Então, a tua prioridade dentro de um relacionamento é Deus.
Então, assim, é esse relacionamento que eu falo que precisamos ensinar para os nossos filhos e para as nossas ovelhas, para as pessoas que estão nos ouvindo, que é o que? Priorize Deus em primeiro lugar. Né? Então, esse é o primeiro mandamento, buscar a Deus em primeiro lugar, e para qualquer coisa, né? Seja ela igual você falou, né? Ah, tava difícil e você buscou a Deus em primeiro lugar ali, antes de tomar uma decisão. Aí você teve a resposta para você, então, consequentemente, amar a tua esposa. Então, eu falo, para amar a Deus em primeiro lugar, esse é o conselho que, se eu pudesse dar, priorizar o Senhor todos os dias e, consequentemente, as outras pessoas. Você vai poder amar o teu marido como ele é, como Deus criou, amar as pessoas ao teu redor, os teus filhos até mesmo, as pessoas que Deus vai te apresentar. Então, prioridade é Deus. É o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Esse episódio é um oferecimento de Águas Rosário do Sul, água Flor do Pantanal, fonte da vida. E ela traz uma novidade para você. Se você quer personalizar essa garrafa para o evento da sua empresa, você pode colocar o logo aqui para o seu evento corporativo ser um sucesso. Águas Rosário do Sul, fonte da vida, valeu? Ela é uma patrocinadora aqui do Café Brothers. Professor Adriano, quais são os maiores problemas que chegam no teu gabinete para você ir para a Lívia ali resolver, né? Vamos dizer assim, ou aconselhamento, né? Pastoral, né? É uma coisa engraçada isso. Eu não sou muito bom nessa linha de ministério de casais e tal, mas esse negócio me persegue. Rapaz, o que tem de gente que procura aconselhamento comigo, da igrejas no Brasil, né? Do estado do Mato Grosso do Sul. Pastor, vem aqui fazer uma conferência para casais. Eu digo para ele, Lívia, eu não gosto. Na verdade, eu não gosto. Eu não tenho pegada para ministrar para casais. Não é a minha, sei lá, não é o meu. Não é a tua vibe. Não é meu viés de trabalho. Eu gosto mais de ministrar em aniversário de igreja, em conferência, tal, mas não para casais. Enquanto mais eu corro, mais vem, sabe? Casais assim, de todos os níveis sociais, né? E de várias igrejas, denominações. Não, Vou te interromper, mas com esse exemplo que vocês têm, cara, é maravilhoso para quem é casado, pô. Porque que vocês dois passaram juntos é mais do que para glorificar o nome de Deus mesmo. É que Não, às vezes quem está vivendo isso não vê dessa forma. Mas a gente que tá de fora, Sim. porque assim, Exato. talvez assim, você pode falar assim, né? Tudo que vocês passaram, qual é o segredo? Eu sou bem sério de assim, qual é o segredo? Eu volto à pergunta. Eu falo assim, talvez é aquilo que ali, talvez não, é o amor a Deus, né? O amor ao chamado a Deus, à esposa, que consegue continuar. Mas vamos voltar. Sim. Os maiores problemas que nós, rapaz, gente, daí o que acontece? Pessoas de outras igrejas. Fala com o teu pastor, porque daí fica assim, pastores ciumentos, né? Ah, mas porque tal igreja, né, tá se aconselhando com o pastor Adriano, né? Eu não gosto disso, porque eu falo assim, ó, e eu faço o favor de você não gostar, porque eu não tô indo atrás, é eles que vêm. Então, assim, Eu já tenho problema demais aqui já. eu já tô com pepino demais, né? Mas se a pessoa vem, não tem como eu chegar para ela e dizer, ó. Só que eu sou sincero, eu falo, ó, o interessante é se você não. Eu te aconselho, mas não muda pra cá, não. Fica Fica lá, não fica lá. Pro teu pastor não ficar com ciúme de mim, porque a pior coisa é Não entendi. um clima chato. Mas assim, traição, fornicação, rapaz do céu, de ser chamado para ir na casa, de correr atrás, pessoas te colocam no carro, o pastor, não, nós vamos agora, nós vamos juntos, que eu vou te mostrar. Rapaz, eu não tô com dinheiro livre, presenciamos isso. Caso de polícia, né? Nós, infelizmente, juntos, né, no início, ali junto, deu caso de polícia, né? E o policial começou até a falar meio grosso comigo, né? Porque o casal começou, eu falei, ó, você é policial e eu sou pastor, a autoridade aqui não é você, sou eu. Porque ninguém tá roubando aqui, tá acontecendo um adultério, então você fica na tua e dá licença. Ninguém tá roubando aqui, então você abaixa a bola aí. Porque eu falei, faz favor, rapaz, né? Uma autoridade aqui sou eu. O caso aqui não é policial,
O caso aqui é pastoral. Então fica na tua aí com todo respeito e deixa aqui com, né, um Posicionamento. experiente, Tá né? te chamando com flagrante. 1 ano de pastoreio. De pastoreio. Deixa pra quem sabe, né? Não sabia nem aonde ia começar. Mas, pô, o policial, né? O casal fazendo a gazarra, veio a polícia, né? Eu falei, ó, pera aí, né? Vamos cada um no seu quadrado, né? Ado, cada um no seu quadrado. Depois se amadurece, talvez não precisar fazer tudo aquilo. Mas, pô, você tá aconselhando o casal, a mulher foi pega com outro, o homem levou a gente sem querer, nós não sabíamos que ia chegar nessa situação. nível. O cara vem com o camburão. Falei, por favor, né? Não, expõe o pastor também, expõe a. Vão achar que estamos no rolo lá, né? Rapaz, eu fiquei muito nervoso com aquilo. Então, assim, Meu Deus do céu. é cada uma que assim, que essa foi até agora uma das piores, né? E eu disse pra Lívia, corre no carro. E entra lá dentro do carro e fica lá, não sai mais, porque um desgraçado aí tira foto, ainda aí aparece no jornal, né? Casal pega adultério juntamente com o pastor e pastora da igreja. Vida do inferno, nossa vida, isso aí, né? E o que eles mais querem. É o que mais quer, né? Então, assim, eu tive que dar uma bronca ali no policial e graças a Deus que o policial era muito maduro e inteligente, falou, ó, sabe, não vou nem E retrucar. hoje chega no seu gabinete, o que chega mais hoje lá, problema lá? Adultério, né? Homens com problemas sexuais mal resolvidos. Homens com problemas sexuais mal resolvidos, né? Tiveram na infância vícios de pornografia, masturbação. Isso é uma realidade, não adianta a gente colocar um tabu nisso. Não. Né? Isso Homens, destrói a família, né? muitos homens que não têm apetite sexual. Eu até brinco ali, falo, Lívia, hoje eu fui sexólogo. Mas como é interessante, você tem que ajudar os homens, né? Vamos procurar um médico, vamos Porque às vezes procurar a questão hormonal do cara. hormonal, saúde mental. Né? Saúde mental, então precisa de um profissional. Além do pastor, uma ajuda profissional. E muitos homens vão até o gabinete pastoral, querem aconselhamento pastoral, para que o pastor encoraje a eles a procurar uma ajuda médica. Então o pastor ali é muito importante nessa área, porque o homem vai ter vergonha de se abrir com qualquer um. Ele vai no gabinete do pastor, conta para o pastor, e ali abre uma cortina do pastor dizer, não, vamos no médico. Até inclusive tem um caso que eu falei para o homem, era membro meu inclusive, falei, cara, nós vamos no médico junto. Não, que médico com o senhor? Eu falei, rapaz, deixa o médico e o povo do posto pensar o que quiser. A gente entra lá dentro, eu vou dizer pro cara, você tem vergonha e tal, eu te acompanho e eu vou contar a história pro médico. Encorajou ele. Encorajei ele. E fomos no médico, né? Nós dois juntos. E resolveu o problema. Primeira coisa que eu entrei na sala e falei, doutor, é o seguinte, ó, o senhor tá pensando uma coisa aqui que não é. Até brinquei pro médico, né? Não pensa nada antes, né? Eu sou pastor dele, estou aqui ajudando ele é meio brutão, meio coitado. Até nessa questão de falar o que estava acontecendo tal, né? Nessa homem normal da lida, né? Exato. Sem um conhecimento ali E eu ajudei ele, né? Fez o tratamento e foi uma bênção no casamento dele. Olha. Né? Então, precisava ali do pastor. Né? Olivia, e qual que é os BO que chegam para você lá de aconselhamento para as mulheres ali? É vários, né? Um deles é que muitas vezes as mulheres querem se sentir amadas, né? E às vezes elas não se sentem amadas. Daí já entra uma outra questão, né? Conhecer a linguagem de amor do marido, dela, e ela do esposo. Então, assim, o que eu falo é isso aqui que a gente tá, né? Se a gente tiver uma mesa em casa e a gente puder sentar com a nossa família e ali conversar, a gente ouvir o outro nos ouvir, eu acho que resolve muitos problemas. Sim, muitas mulheres chegam com problema sexual, né? De frieza sexual, mas daí entra para outras questões, né? Tem outras. Outras raízes, né? Então aí tem que buscar ajuda psicológica tá? E exatamente, né? Que hormonal, que nem você diz, problemas, às vezes né? fazer uns exames para. Sim. Então existe tudo isso. Às vezes as pessoas trazem um problema de familiar. Familiar. Né? Aí aquilo que cabe a nós, em questão de orar e de ajudar. Abuso, né, amor? Sim, muito abuso. Isso que eu ia perguntar. Muito abuso. Tanto homem quanto mulher. Existe muito Sofreram abuso. Exatamente. E hoje ficam com essa indecisão do que são
né? Ou até mesmo Esses tempos presa fizer à para um dor, homem né? sentou do meu lado e falou, pastor, eu sou sincero em dizer pro senhor, eu não sei se eu sou homem, mas eu parei, eu gelei, né? Caraca. Eu falei, não, você é homem sim. Por mais que pareça que não, do meu jeito ali brincando, né? Eu falei, rapaz, você é homem, cara. Você é homem, Deus te criou homem, você é homem. Você tem filho, você tem uma esposa, Deus te honrou. Vamos alinhar, o trem tá fora do trilho aqui, vamos alinhar, vamos alinhar. Daí você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Cheguei na posição, né, no ponto que na infância ele foi abusado. E guardado esse sentimento e nunca tinha contado pra ninguém. Arrebenta, né? Pastor, o primeiro a saber, né? Então é uma situação bem delicada, né? E daí você trabalha, né? Direciona, psicólogo, espiritual, né? Aquilo que eu sempre digo, corpo, alma, espírito, pastor vai dar um aconselhamento bíblico e tal, mas há uma importância ali do médico, do psicólogo, de outros, né? Que acompanham para ser bênção na Fala, vida. Liv, você ia falar, eu vi que você ia falar. Não, é exatamente o que a Adriana falou. Existe a dor, né? E a gente tem que buscar uma raiz do problema para ser tratado. E realmente a gente precisa dos profissionais, como um Sim. psicólogo, um psiquiatra. E também a gente precisa buscar no Senhor. Aquilo que é espiritual, a gente discerne espiritualmente, né? É o que Paulo fala, né, aos Coríntios. E aí a gente precisa entender o que é espiritual e caminhar com aquela pessoa até que ela consiga realmente se libertar daquilo, né? A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade, que é a palavra de Deus, ela será liberta. Então, precisa às vezes conhecer a palavra de Deus também, né? Exato. Cara, eu tô analisando aqui, vendo aqui vocês aqui ouvindo, né, cara? Olha, gente, para vocês que nos ouvem, nos assistem, olha a importância da igreja numa cidade. Que nós estamos falando com duas pessoas que contribuem, não é só para o reino, mas para a cidade. Olha o contexto social que eles atuam, dando direcionamento para famílias buscarem tratamento psicológico, médico, clínico, restaurando homens, a virilidade de homens que estavam em dúvida. Isso não tem preço, não tem como medir isso para a sociedade. Muito caso suicida, só para reforçar a tua fala. E a maioria das pessoas que nós atendemos, você acredita que não são da igreja? São pessoas de igreja católica, outras igrejas evangélicas, espíritas, ateus, vão procurar ajuda na Igreja Batista Filadélfia. Hoje eu estava no lugar e alguém disse assim para mim, eu quero ir na Igreja Filadélfia lá, porque me falaram, né, que lá vai todo mundo. Igreja Batista Filadélfia aceita todo mundo, bêbado, prostituta, homossexual. É uma igreja que eu vou me sentir muito bem. Pelo jeito é bem curva de rio, né? Eu disse assim, sim, só falta você lá. Né? Então a igreja é para esse tipo de gente mesmo. A gente está lá para atender esse tipo de gente. É um hospital, né? Porque Jesus veio para esse tipo de gente. Exato. Deixa eu te falar uma coisa para vocês dois aí. Eu quero que vocês um ou dois casos aí pra gente trocar uma ideia assim que mexeu muito com vocês assim de ver uma reestruturação da família no casamento ali, né? Pô, vocês acompanharam, sei lá, um caso de adultério, uma traição, e hoje vocês veem que aquelas pessoas foram regeneradas e transformadas e tiveram o casamento aliançado novamente. Conta aí um ou dois casos aí. Meu Adriano, depois ali. Temos vários, né? Muitos casos mexem. Dá um podcast. Dá. Muitos casos, Sandro. Mas um assim que mexeu mais com você. É complicado, porque daí, se eu falar assim, Detalhes? se eu falar detalhes, eu posso correr o risco de contar algum detalhe que vai. A pessoa vai saber que foi ela. Não, a pessoa vai saber que foi ela, mas assim. Mas é pra glória de Deus, tá, irmão? Sim, Fica tranquilo aí. Porque uma das coisas que eu e Lívia nos blindamos muito
é guardar o total sigilo Exato, né? de tudo É aquilo a que ética, né, pastoral, é. né? Eu acho que é por isso que o senhor tem tanto respeito aí na comunidade e no Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que não é nem pelo aconselhamento, mas só de você ouvir, não contar nada pra ninguém e orar pela Exato. pessoa já valeu. Já tá Já. valendo demais. É. Mas assim, um dos casos que nós engrandecemos ao Senhor são casos de pessoas que começam a vir na igreja, todas desestruturadas, e nós atendemos um caso, vamos dizer, no decorrer desse tempo, teve um dos casais, um casal assim, de idade já, né, que estava com problemas e lutas nessa questão do casamento e precisava acertar alguns pontos. Então, casais que você ficou 6 anos, casais que você ficou 10 anos trabalhando, Nossa! casais experientes, e hoje você vê eles fluindo, você fala para a Lívia assim, fala, olha, meu Deus do céu, né? Quem diria que a gente iria ser usado por Deus para abençoar tal casal? E Deus foi tão generoso e nos usou, né? Porque é muito tempo, né? Ou 6 anos. outras coisas, por exemplo, 10 anos, 11 anos comprando casal para casar. O homem dizendo, eu não vou casar de jeito nenhum. E eu dizendo assim, você vai. Teve casal que eu levei, né? 8 anos aconselhando, 9 anos aconselhando, 10 anos aconselhando. E graças a Deus, todos os casais e muitas pessoas julgando. Mas fulano lá e não casou. Falei, mas eu tô trabalhando com ele. Mas fulano tá lá, mas não casou. Falei, mas eu tô trabalhando com ele. Mas ciclano tá lá e não casou, mulher tá lá e não casou, homem tá lá e não casou. Falei, mas nós estamos trabalhando. Então teve casais que e foram obedientes a Deus e casaram. Né? Não apenas pelo aconselhamento pastoral, mas eu acho, falei, por esse trabalhar, por essa paciência, e casaram tão bem, tão fluindo na igreja hoje como nunca. Então, vale a pena servir a Deus. E, Floto, pegando um gancho do que o senhor falou aí, tem muitas pessoas que se dizem crente, né? Porque para mim a pessoa que julga, ela se diz, né? Uhum. Porque se ela realmente seguisse a palavra, ela não estava julgando. Não, estava olhando. Porque um dia ela já foi curada. Claro. Dia ela já passou por alguma coisa e ela foi liberta, né? Então, em vez de julgar, ora por quem está precisando, né? Porque olha o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no dele. Né? E tem até uma passagem que Jesus diz, né? Que atira a primeira pedra, né? Quem nunca pecou. Então, e vai, não peques mais, né? Sim. Então é isso que o senhor estava falando. E eu acho muito feio isso, sabe? As pessoas que julgam, né? Cara, eu não devo julgar ninguém. O único que deve julgar alguém é o nosso Senhor. Não cabe a nós, né? Não cabe a nós. Lívia, conta pra nós aí um caso que vocês ajudaram a servir, aconselhando e vocês viram vamos dizer assim, uma grande transformação ali. Puxa, valeu a pena, cara. Sempre vai valer a pena, né, Xandó? Vai valer a galinha inteira. Inteira vai valer a pena, porque se realmente você entender, né, esse amor pelo outro, e aí a partir daí você lutar por aquilo, entender a tua missão, o teu propósito dentro de um casamento, de um relacionamento, sempre vai valer a pena. Então, assim, como a Adriana disse, há vários testemunhos, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, que as pessoas ali decidiram, né, lutar essa luta. Então, é uma luta espiritual que a pessoa precisa decidir, né? Decidir morrer para o outro. Então, assim, não vou dar, igual o Adriano falou, né? Dar o exemplo das pessoas, mas eu posso falar que quando você decide realmente morrer pelo outro, dar a tua vida pelo outro, você entendeu realmente o que é o cristianismo, que é o que Cristo fez por nós, né? Então, a partir do momento que você, homem, entende isso, e você, mulher, entende isso, você faz uma aliança, mas não é aliança com o teu cônjuge, né? Você faz uma aliança com Deus, com Cristo, e aí ali é um cordão de 3 dobras que dificilmente ele se arrebenta. Caraca, eu sem saber disso. Sem saber disso, eu fiz uma aliança. Vocês estão falando agora, mas desculpa eu estar falando assim também, mas outro dia agora eu falei pra Ana, quando eu realmente me entreguei e tudo mais, eu falei, que seja por um bom motivo, porque eu vou matar e vou morrer por você. Então lembre sempre disso, que vai ser por um bom motivo. Sim. Né?
Então, cara, isso é fantástico. Eu não É que na sabia que verdade, essa. assim, até pegando do Gabriel aí, nós vivemos uma época que o homem ele tá com medo de verbalizar o sentimento dele. Uhum. Vamos tirar o contexto do contexto bíblico e cristão que a gente vive, mas tudo tá contra o homem. Se o cara começa a se relacionar com a menina, fica 6 meses, ela já tem direito à casa dele, o carro, o que for. Então o homem está muito acanhado em se relacionar e se entregar. Ele está com muito medo. Tudo, agora tem até uma pensão, se você tiver uma pensão afetiva. Se a mulher tem filho, você ficou com ela há 6, 10 meses e você se separou dela, tem que pagar pensão pro filho de outro. Então os homens estão muito acanhados. Então eu quero dar um recado para você, homem. Você saiba escolher a pessoa certa no ambiente certo. Talvez a pessoa que você está procurando está no ambiente errado. E no ambiente errado você nunca vai encontrar a pessoa certa. O ambiente fala muito. E já que você encontrou a pessoa certa, e você tem a certeza disso, essa pessoa vai dar sinais para você. A pessoa certa, ela te traz paz, ela te traz felicidade. A pessoa errada, ela te traz preocupação, ela te traz ansiedade, ela te deixa você desconfortável. A pessoa certa, ela te traz confiança, deixa você mais bravo, deixa você, dizer a linguagem do homem do campo, deixa você mais cunhudo ainda. Machão. Entendeu? Então, quando você encontrar essa mulher que deixa você mais macho, você verbaliza para ela. E eu estou aqui, estou disposto a morrer por você, a matar por você se for necessário, e a mais ainda, eu estou disposto a viver por você. Não tenha vergonha de falar isso para a pessoa certa. E se essa pessoa não tem nenhuma das qualidades e atribuições que eu disse para você, você está com a pessoa errada. E para finalizar isso para você, homens, cada dia a mais com a pessoa errada, você vive um dia a menos com a pessoa certa. Peça para Deus te confirmar e trazer a pessoa certa para você no ambiente certo. Faz sentido isso, Adriano? Faz sentido. Eu ia falar até sobre isso que você falou, né? Ah, o homem tem que pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso. Então chega de errar, né? Chega de errar, então, né? Não vai precisar nem pagar mais nada. Exato, não precisa pagar mais nada. Não vai precisar pagar mais nada. Então, assim, que você fala, há uma linha tênue nessa questão, né? Ah, mas nada favorece. Mas nada favorece o quê? Né? O camarada também só quer viver na desobediência, Exatamente. tem que tomar no nariz mesmo, até aprender, né? Porque fica só, né? Exato, Porque e agora eu vou dar um recado para as mulheres. Eu vou até falar aqui, se a Lívia estiver de acordo, ela dá o parecer dela. Para você, mulher, é o seguinte: o tempo corre diferente para você. Você vai atingir o teu valor, vamos dizer assim, de mercado, vamos dizer assim, até os 25 anos. Depois dos 25 anos, vai ficar mais difícil para você, porque vem chegando outra geração. Então, você que está namorando há 3, 4, 5 anos, cada um passa nesse cara que está do teu lado. Porque esse cara que está com 4, 5 anos com você, desculpa perdão a palavra, ele é um banana. Esse cara está só te enrolando. Você está perdendo o seu vigor físico, a sua beleza, a sua energia com alguém que não vai te levar até o altar. Principalmente se ele já desfrutou de tudo de você. Então, seja prudente como uma pomba e astuta como uma serpente. Se esse cara tá te enrolando já faz 2 anos, fala, meu irmão, é o seguinte, você não vai casar comigo? Não, não vou. Então, próximo. Vai procurar alguém que queira um compromisso com você. Porque esses caras querem te enrolar é o seguinte, ele te enrola 3, 4 anos, larga de você, conhece o outro em 6 meses e casa com a outra. Aí você vai ficar cheio de ferido, tem que fazer terapia, porque o cara te enrolou 3, 4 anos e casou com a outra em menos de 6 meses. É isso aí, Olivia? É isso aí. Prioridade. Se a mulher precisa se priorizar Deus e prioridade a si mesmo. Depois, né? Não fica com medo, né, Lívia? A mulher fica com medo de, não, mas eu vou terminar com ele, ele é meu namorado. Não É que fica daí depende, né? Se a pessoa tem uma dependência emocional, fica com medo mesmo daquela separação. Por isso que nós precisamos ter essa interdependência com Cristo. Eu dependo de Cristo, né, nas minhas decisões, mas aí eu preciso o quê? Ser independente de escolher
E é dentro da minha escolha eu tenho as consequências. Então, saber escolher dentro daquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, é importante esse relacionamento com Cristo primeiro, para você não ter essa dependência emocional do outro. Aí sim você consegue saber quem que você é em Cristo Jesus e aí você entrar num relacionamento saudável. Resumindo a ópera, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Sim, exatamente. Então, o homem de Deus, né? Que é temente e tem amor a Deus, a primeira falou acima de todas as coisas. Consequentemente, Deus vai encaminhar, né? O Exato. problema é quando você está no mundo, né? Eu vou falar disso porque Sim, eu tenho sim. um pouco de particularidade para falar disso. Você está no mundo e de repente você conhece alguém que você falou que queria parar de dar trabalho para seu pai e para sua mãe, que precisava namorar. E aí de repente esse alguém do nada vem morar com você. E de repente o pai desse alguém falece e você conhece Cristo num dia de dor dentro de uma casa, porque você repousa no espírito, eu não sei como que chama isso, né? Mas enfim, uma oração tão forte que você não aguenta ficar nem em pé, você cai e flota uma luz linda que não para de brilhar. E daí então você começa a se reinventar para fazer esse alguém dar certo. Então eu vou além. Eu acho que todos devem se reinventar todos os dias para poder fazer com que as coisas aconteçam, né? Se reinventar em Cristo, né? Ô, Liv e Adriano, agora a gente vai partir para umas perguntas mais pessoais para os dois aí. Eu acredito que, cara, depois a gente falar muita coisa aí de casamento, de relacionamento, que a gente vai ficar aqui horas e horas falando. Mas assim, Adriano, qual assim, o maior desafio para você ser pastor, marido, pai, conselheiro espiritual, sexual, psicológico? Quais está sendo assim os maiores desafios depois desses longos anos, aí, vamos dizer aí? O desafio maior é continuar obedecendo a Deus. É um grande desafio, porque você tem que fazer por amor e também, dia após dia, negar a si mesmo. Então é um desafio, Xandó. Esse talvez é um dos grandes desafios. Outro grande desafio para mim, enquanto homem, é entender que eu não nasci para ganhar dinheiro. Isso é um grande desafio, porque o mundo hoje gira em torno de dinheiro. E quando você entende que você não nasceu para ganhar dinheiro, rapaz, você precisa entender muito bem o teu chamado em Deus. E esse é um grande desafio, porque o pastor cai na tentação de achar que ele nasceu para ganhar dinheiro e deixar de lado o ministério e o seu coração querer as coisas deste mundo mais do que as coisas de Deus. E Paulo já disse para Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Tanto é que vocês dois são empresários, são visionários e nasceram para esse propósito. Eu falo, o homem de Deus, ele nasceu para um outro propósito. E você dosar isso, eu digo para a Lívia sempre isso, você dosar isso é um desafio muito grande. Porque eu e Lívia vivemos do reino, da igreja e do recurso que a igreja nos paga. E diga-se de passagem, a Igreja Batista Filadélfia nos honra muito bem, nos honra à altura. E você dosar isso, Xandó, é um desafio. Entender que, não que eu não nasci para ganhar dinheiro, mas na verdade eu disse para a Lívia, sempre tenho dito isso para a Lívia e para as pessoas que são mais próximas, eu não nasci para ganhar dinheiro mesmo, né? Uma que eu não administro bem as finanças, tenho essa dificuldade de administrar, tanto é que por isso eu não administro a igreja e nós, o nosso dinheiro, nós administramos juntos. E eu digo isso até pela questão da casa agora, né? A gente enfrenta um desafio grande de construir porque você não tem uma fonte de lucro, você não tem uma verba, até financiamento para o pastor e para o padre
não sai porque nós não provamos renda. Nós não temos uma entrada, algo que comprove, algo assim. Então, é um desafio muito grande. Por isso que, quando o pastor, o homem de Deus, não entende isso, acontecem esses escândalos aí. Porque deixa entrar o amor ao dinheiro no coração e foge o chamado. Não é o propósito de Deus. E você dosar isso, ter essa sensibilidade, esse temor, esse entendimento, essa dependência exclusiva de Deus, é um grande desafio. Porque você quer ver as coisas andando, mas dependendo de Deus, e as coisas não são. Você quer hoje, Deus no propósito não é hoje. Você descansar isso, administrar isso é um grande desafio. Lívia, fala aí qual que é o seu grande desafio, ser esposa do Adriano, esposa do pastor, mãe de 2 filhos, tá lá junto lá na obra. Como que é para você esse grande desafio aí? Que às vezes, que não eu disse, né? Às vezes ela só é a mulher do pastor, né, cara? E o pessoal, vocês não sabem a importância que tem, ele ter uma base segura para ele seguir no ministério. Mas fala para mim, para nós aqui, Lívia, qual que é o seu grande desafio? Xandó, meu grande desafio é entender que eu não sou o foco. Esse é o desafio. O desafio nosso de ser humano é entender que a gente não é o foco, que o foco é Deus. Esse é o maior desafio do ser humano, porque se a gente achar que a gente é alguma coisa, aí a gente já não é nada, né? Então, assim, pra mim, sinceramente, o meu desafio é entender, eu não sou o foco, é Cristo, é por Cristo, é pra Ele e sempre será por Ele, entendeu? Então, pra mim sempre vai ser isso, porque às vezes a gente ajuda aqui e a gente cai, eu ajudei. A gente faz uma coisa ali, não, é entender realmente que somos servos, estamos aqui Amém. para servir, e esse é o maior desafio para mim. Servir mais do que ser servido, né? Exatamente. É verdade, esse faz parte disso que eu digo, né? Para não mudar o foco do chamado, né? E o chamado é ser servo, Adriano, né? e uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é como que a gente, você falou de empresários e tudo mais, como que a gente pode edificar o reino dentro dos nossos negócios, né? Você teria um conselho para dar para essas pessoas que têm esse chamado, né? Porque eu acredito que na minha cabeça, Adriano, assim, no negócio tem como a gente edificar o reino também, né? Sim. Então, e como ir? Porque isso é um desafio para nós que somos Sim, empreendedores, eu né? acredito Como que que a gente edifica a Deus dentro do nosso negócio, sendo que a gente lidar com inúmeros tipos de pessoas, né? E a gente não é o pastor que a pessoa está indo lá para buscar aquilo, né? Porque quando a pessoa vai à igreja, ela vai para buscar algo Sim. do pastor. Mas quando ela vem para a empresa, ela está ali para buscar outra coisa. E como que a gente, empresário, pode direcionar essas pessoas para o caminho do Senhor? Eu acredito que Deus coloca planos, né, propósitos na vida de cada um de nós, né? O meu propósito é ser um pastor, ganhar almas e render a minha vida a Cristo nesse sentido. O propósito que Deus tem para você é de ser um empresário. Eu estou falando particularmente, particular para você, respondendo a pergunta particular. Infelizmente, muitos empresários e muitos homens de Deus se perderam na metade do caminho, achando que eles nasceram apenas para ganhar, finaliza a vida ganhando, mas não cumpre propósito. Não é um abençoador. Ministrei isso ontem na igreja. O propósito de Deus colocar riqueza na vida de alguém é para essa pessoa ser uma pessoa que abençoa. Eu construí um império. Tá? Muito bem, você vai deixar seus filhos bem e talvez um genro e uma nora que você ainda não conhece bem, mas só isso. Você ajudou qual projeto social? Você abençoou qual igreja? Você abençoou o seu pastor? O seu pastor, que eu digo, o pastor onde você congrega, você honrou a vida dele, você honrou as pessoas mais carentes, mais humildes, mais pobres. É o que Tiago fala, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, é você ajudar o órfão, a viúva nas suas tribulações. Você foi um abençoador? Você abriu a mão ou o sorrisal ficou
no seu bolso e você atravessou o Paranazão a nado, né? Você foi um abençoador, você abençoou o reino, você ajudou igrejas, projetos sociais, você abriu a mão ou você só pegou para você? Você foi tão egoísta que só ficou para você? Ah, sim, mas foi eu que trabalhei, sim, mas o propósito só se deu em torno da bolha. Não, se você é um empresário em Deus, nós precisamos entender, ou as minhas ovelhas, eu falo isso, ó. Até eu brinquei no culto ontem, eu falo, gente, na prosperidade de vocês eu vou ser próspero. Eu oro para vocês ser próspero. Em Deus, eu sou o que velo pela alma de vocês, porque a Bíblia diz que o pastor, ele vela pela alma das ovelhas, né? Eu oro para que você seja próspero. Mas, poxa, não esqueça os projetos sociais da igreja. Não esqueça a igreja. Não é que uma mão lava a outra, mas, rapaz, se Deus deu dinheiro para você enquanto um homem de Deus, você precisa abençoar, entender esse princípio. É aquilo que eu sempre digo. A semente, ela sai da nossa mão, mas ela não sai da nossa vida. Ela retorna na forma de colheita. Você lançou uma semente de milho, 2, 3 sementes de milho, você vai colher uma espiga que contém aproximadamente 400 a 500 grãos em uma espiga de milho. Então, você lançou a semente ela sai da sua mão, mas ela não sai da sua vida. Ela retorna na forma de colheita. Então, um empresário cristão, o meu conselho, seja um abençoador. Seja um abençoador. E Deus vai colocar pessoas na tua vida para que você possa abençoar. Adriano, seguinte, você e a Lívia vieram aqui hoje, nós falamos vários assuntos aí dentro do casamento e tal, mas queria que você deixasse um conselho para quem está iniciando na vida de casado. Bom, busque o Senhor Jesus. Busque os conselhos bíblicos a respeito de casamento. O manual está aqui. O manual para um casamento feliz está aqui dentro. Lívia, eu queria que você desse um conselho para as mulheres aí que já passaram de 10, no caso que nem a Aline agora passou de 20 anos de casado. Que conselho você daria para essas mulheres aí que já são mães, já são esposas, já estão meio mãe cansada, já? Que conselho você daria para essas mulheres? Bom, eu falo não desistir, né? Não desistir. Tá vendo, né, Aline? Não desiste de mim. Não desistir, mas continuar amando, né? O seu esposo, servindo, né? Sendo uma mulher sábia. Eu creio que dentro ali de Provérbios 31 a gente tem vários conselhos, né? E um deles é o temor a Deus, né? Então, assim, o seu relacionamento é primeiro com Deus, como eu disse aqui o tempo todo, e, consequentemente, esse relacionamento com o seu esposo, ele vai fluir com leveza, né? Porque é vocês três, você, Deus e o seu esposo. Legal, gente. Estamos chegando ao final desse episódio. Oferecimento de E-Forte, Corporadora, Águas Rosário do Sul, Flor do Pantanal e Celero Telecomunicações. Queria que você desse aí, Gabriel, as suas considerações finais aí do app. Bom, agradecer a esse dia maravilhoso, né? Eu que perdi minha avó fazem 4 dias, hoje teve até uma celebração lá por ela. E uma pessoa que perdeu o marido, sei lá, com 40 anos, acho que foi 40 anos de casado, e meu avô tocou a vida fora. Então, assim, e ela, né? São conselhos valiosos que nós todos estamos tendo a oportunidade de aprender aqui, né, Xandó? Não só nós, mas através dessa bênção do Senhor, que é a internet, aí muitas pessoas vão poder ser alcançadas, né? Então, falar para todo mundo não esquecer de se inscrever no canal, né? Do Café Brothers. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo casamento de vocês. Parabéns. Lívia, eu sei que teve a primeira vez com a gente aí, curtiu, tá com a gente aí? Curti. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por estar aqui. Foi um prazer. Adriano, você mais uma vez já pode pedir música. Pode pedir música. Curtiu aí, tá com a gente aí? Legal. O mais Segunda galã vez. da noite. Segunda vez do Bonitão aqui. E quero finalizar dizendo que Jesus Cristo é a única esperança que jamais vai desapontar você. Legal. Eu quero agradecer vocês também, né? Posso chamar vocês um casal amigo de longa data. Tenho o prazer de ter vocês com pessoas que a gente admira, né?
ver a seriedade no trabalho, ver a seriedade na vida de vocês, posicionamento, né? E quero deixar uma palavra para vocês também que nenhum trabalho do Senhor é vão. Amém. Amém. E todos aqueles segredos e desejos do seu coração, ele vai cumprir mais do que você pensa. Amém. Vai vir com porção dropada. Drobada. A gente crê nisso, né? Porção Amém. dobrada. Amém. No tempo dele. A Amém. única coisa Amém. que eu posso falar para vocês é que descansa e confia no Senhor. Amém. Que ele já está no final da história. Entendeu? A gente não tá lá, ele tá no final da história, entendeu? E que cumpra os seus dias e que Deus possa honrar a tua herança, né? Os teus filhos aí, né? Amém. Possa vir com uma porção dobrada de vocês dois aí. Amém. E você que chegou até aqui o final, curte, compartilha muito. Quero mandar um abraço para toda a igreja de Filadélfia lá, para vocês. E vocês têm o privilégio de ter esse casal liderando vocês. São pessoas tementes ao Senhor. E estamos em todas as plataformas digitais, todas as redes sociais. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Café Brothers, e segue a gente no Instagram, lá, Café Brothers 4. Valeu, foi um prazer ter vocês até aqui. Até mais. O que o nosso convidado merece aí, gente?